Olá pessoal, sou o Pedro Hauck e esse aqui é mais um Histórias de Montanhas. Galera, se você pratica montanhismo aqui no Brasil e já ouviu falar das histórias da evolução, provavelmente você já deve ter ouvido falar que aqui no nosso país, os estados do Rio de Janeiro e o Paraná têm uma grande rivalidade no montanhismo. Será mesmo que esses dois estados têm tanta rivalidade assim? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre como foi que acabou acontecendo essa história dessa tal rivalidade entre os dois estados. Bom pessoal, antes de começar esse vídeo, vou deixar aquela velha sina para vocês. Vocês já ouviram falar da Loja Tamontanha? A Loja Tamontanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, escalada, alta-montanha, viagens. Aqui no Tamontanha você vai encontrar de tudo. Entra lá em www.lojaam.com.br e conheça os nossos produtos. Pessoal, é uma certa verdade, né, que o estado do Paraná e o estado do Rio de Janeiro são os estados onde o montanhismo mais tem tradição no Brasil. Na verdade, né, tanto o Paraná como o Rio de Janeiro são locais onde a gente tem o montanhismo se desenvolvendo, criando uma cultura há mais tempo. Isso pode ser, para muitas pessoas que estejam começando agora no montanhismo, um pouco estranho, uma vez que hoje em dia você vê o estado de São Paulo, né, por causa da sua população, né, muitas pessoas com condições de poder viajar, de fazer muita coisa, em quantidade, né, você vê muita gente fazendo coisas interessantes e um pouco o foco saindo do Paraná e do Rio de Janeiro, chegando lá em São Paulo. E por outro lado, também em Minas Gerais, né, muita tradição, principalmente na escalada. A gente fala, inclusive, que Belo Horizonte poderia ser a capital da escalada na América do Sul, né? Que é uma cidade grande, com muitos escaladores bons e muitos locais excelentes para escalar lá perto de Minas. Mas quando a gente volta no tempo, né, a gente vai lá para o século passado, a gente vai buscar as origens do montanhismo brasileiro, a gente vê que esses esforços iniciais, as histórias iniciais, as ascensões registradas, mais antigas, né, estão ou no Rio ou no estado do Paraná. Acontece, galera, que é muito difícil você falar do início do montanhismo brasileiro, porque nós, como um país que foi uma colônia, que a gente recebeu imigrantes de vários locais do mundo, e depois começamos uma nova história, né? A gente meio que ignora a história dos povos indígenas que aqui viveram, que aqui vivem há muito, muito tempo, né? Então, assim, quando a gente fala do começo no montanhismo no Brasil, a gente acaba ignorando a história de um montanhismo indígena, né? Levando em consideração que o Brasil tem montanha no seu território inteiro. Aliás, galera, por favor, não falem que o Brasil não é um país que não tenha montanha, tá? O Brasil tem montanha sim. O que a gente não tem é montanha de grande altitude. A gente tem montanha de médias altitudes, chegando próximo a 3.000 metros. Isso não é algo ignorável, tá certo? Então, pode ser que sim, que alguns povos indígenas tenham desenvolvido uma cultura de subir montanha, mas que a gente não conheça, né? Porque os povos indígenas do Brasil não costumaram, não têm uma escrita, né? Não escreveram sua história em livros, são tradições faladas, são tradições passadas, a gente não conhece essas histórias. Mas quando a gente volta no passado, a gente vê que aqui no Brasil houveram ascensões em montanhas ao longo do tempo, e algumas foram registradas e algumas são consideradas marcos iniciais do nosso montanhismo, enquanto que outras não. Uma das histórias, né, que não passa
desapercebida, né, que foi registrada e que conta de uma ascensão a uma montanha, aconteceu em 1821, e olha que curioso, foi protagonizado por uma mulher. Essa mulher se chamava Henrietta Carstens, ela era inglesa e ela morava no Rio de Janeiro. E quando a gente volta nessa época, a gente vê que 1821 a gente ainda estava ali no finzinho, né, do período joanino, né? Então, assim, o Brasil ainda nem tinha ganhado sua independência e o Brasil, naquela época, era colônia de Portugal. Ou melhor, o Brasil, naquela época, era a metrópole de Portugal, porque em 1808 Dom João veio ao Brasil e transferiu a corte para cá, né? E a Inglaterra era o país o qual o Brasil tinha a sua maior relação comercial. Então a Henrietta, como inglesa, ela estava muito à vontade no Rio de Janeiro e ela subiu o Pão de Açúcar pelo costão, né, por trás ali, para o lado da Baía de Guanabara, e quando chegou ali no cume, ela instalou uma bandeira do Império Britânico. As autoridades brasileiras acabaram sendo provocadas com isso, e aí então no dia seguinte houve uma segunda ascensão para substituir a bandeira do Império Britânico pela bandeira do Império Brasileiro, né? Enfim, a gente pode considerar isso o início do montanhismo brasileiro? Tem pessoas que dizem que não, porque essa ascensão ao Pão de Açúcar não foi motivada por razões esportivas, por razões, diríamos assim, montanhísticas, né? Então não tem nada a ver com os valores do montanhismo, foi uma provocação, foi um episódio que não tem nada a ver com o desafio de escalar uma montanha por escalar uma montanha, né? Mas sim outros objetivos. E de fato, de princípio, no Brasil, as pessoas não tinham muito gosto pelo montanhismo, né? Mas o montanhismo, ele, no mundo inteiro, né, quando eu for falar lá do começo do século XIX, também não era uma prática tão comum, né? Nesse momento, né, por volta de 1800 e pouquinho, o montanhismo ele era mais praticado por pessoas que tinham algum objetivo mais pragmático para estar nas montanhas. Então, a gente chama esse período, inclusive, né, no contexto da história do montanhismo, de um período em que era o montanhismo científico, né? Então, só para vocês lembrarem, a gente, nos livros de montanhismo, considera-se o início do montanhismo moderno a partir de 1785, quando houve a conquista do Mont Blanc, né? Na sequência, a segunda ascensão no Mont Blanc foi feita por um geólogo chamado Horace Benedict Saussure. E o Saussure, ele era um cara muito famoso, né? E ele chegou lá no Mont Blanc com instrumentos de medição de temperatura, medição da velocidade do vento, etc. Então, assim, muitos dos primeiros montanhistas, eles tinham a mesma motivação que o próprio Saussure. E um cara que acabou divulgando muito esse tipo de ascensão em montanha foi o Humboldt, né? O príncipe alemão Alexander von Humboldt, que inclusive foi muito influenciado pelo Saussure. O Saussure passou muita informação, ensinou o Humboldt muitas coisas, e o Humboldt ele veio para a América do Sul e ele esteve várias montanhas, né, na Venezuela, no Equador, na Colômbia, e ele subia montanhas para realizar estudos científicos, né? Então era uma época que a ciência era a ciência naturalista, era uma mistura entre geografia, botânica, todas essas coisas eram novidades, tá certo? Então depois disso que a ciência foi evoluindo, e aí então foi se separando a geografia da geologia, e cada um foi definindo o seu espaço, né? Mas de princípio estudava-se tudo, tanto que o próprio Humboldt ficou famoso por uma obra chamada Cosmo, tá certo? Mas enfim, infelizmente o Humboldt não veio para o Brasil, e sua influência foi indireta. E aí a gente está falando de um período da história do Brasil que a gente nem tinha universidade no nosso país, né? Então, assim, por conta disso, a gente pode dizer que demorou para que alguns cientistas motivados por esse ciclo, né,
pudesse subir montanhas brasileiras com este fim. Isso veio acontecer em abril de 1841, uma expedição levada a cabo pelo inglês George Gardner, que ele conquistou, ele subiu a Pedra do Sino, lá em Teresópolis, que é o ponto mais alto da Serra dos Órgãos. Ele acabou conquistando essa trilha, que hoje em dia a gente sobe lá no Parque Nacional, que chega até a Pedra do Sino. O Gardner, ele era botânico, e ele contou com a ajuda de um outro inglês que tinha uma fazenda, e esse inglês, ele liberou para o Gardner vários escravos, e esses escravos trabalharam na abertura dessa trilha, trabalharam carregando peso, montando barraca, levando as coisas para o Gardner, cozinhando. Então o Gardner chegou lá no topo, realizando uma expedição de cunho mais científica, né, em 1841. Ainda no século XIX, houve uma outra ascensão notável, ou melhor, uma tentativa de ascensão, de um cidadão mineiro, né, o José Franklin Macena, da vila de Airuoca. Então a cidadezinha de Airuoca, né, lá no sul de Minas, ela já existia nesse momento, é uma cidade bastante antiga, e o Macena, ele saiu de Airuoca, ele veio por trilhas, e ele chegou até o Planalto do Itatiaia, e ele fez a primeira tentativa de chegar no cume do Pico das Agulhas Negras. Ele chegou muito próximo do cume, né? Na verdade, eu tenho aqui filmado um local que foi aonde ele atingiu, que é um subcume, uma ombreira do Pico das Agulhas Negras, que é um ponto de encontro ali, quando você vem da atual trilha normal, que você encontra a trilha que o Macena conquistou lá em 1856, que ela vinha da parte de trás do Pico das Agulhas Negras, ali onde fica o vale do rio Airuoca, né? Então o Macena ele subiu por um outro caminho, que é um caminho que é possível subir hoje, né? O parque está avaliando de abrir esse caminho para desafogar um pouco a trilha normal. Mas o Macena não chegou no cume. Ainda no século XIX, em 1878, o engenheiro André Rebouças também fez outra tentativa de chegar no Pico das Agulhas Negras, né? Inclusive, se você conhece lá o Parque Nacional Itatiaia, você vai conhecer com certeza o Abrigo Rebouças, que recebe nome em homenagem ao André Rebouças, que é o mesmo engenheiro, né? Que se você vem aqui em Curitiba, aí você vai visitar ali, você tem o viaduto dos irmãos Rebouças, viaduto Rebouças, que são esses dois irmãos engenheiros que estiveram trabalhando, né, projetando a ferrovia entre Curitiba e Paranaguá. Uma ferrovia que ficou pronta em 1885. E aí então é que a gente vai falar um pouquinho do Paraná. Porque quando a gente fala de 1885, a gente está falando num momento da história do Brasil em que a gente estava ainda no Império, né? Então é um momento que o Brasil era governado pelo Dom Pedro II, e o Brasil estava crescendo muito nessa época. O estado do Paraná, ele nem era estado do Paraná, ele era província de São Paulo, depois que veio se separar. E nesse momento, aqui no estado do Paraná, a região que naquela época era mais povoada era a parte do litoral. Curitiba, nesse momento, era um lugar muito pequeno, era uma vila, né? Paranaguá, Morretes, Antonina eram cidades muito mais importantes e muito mais ricas. Todo o comércio que era feito entre o Planalto, onde está Curitiba, e o litoral, onde que vivia a aristocracia paranaense naquele momento, toda a riqueza que era transportada entre o Planalto e o litoral era transportado pelo famoso Caminho do Itupava, que é uma trilha colonial que hoje muita galera da montanha aproveita para trilhar, né, como uma aventura, né? É uma trilha calçada, corta a Serra do Mar entre Quatro Barras e Morretes, muito bonita, diga-se de passagem, e naquela época ela era o principal meio de comunicação. Então, por essa trilha passavam tropas de mulas carregando tudo aquilo que Curitiba precisava, né? E o comércio com o resto do Brasil era feito tudo de navio, saindo dos portos de Antonina ou Paranaguá, que era bem pequenininho naquele momento. Quando o imperador decidiu construir a ferrovia, né, isso iria mais tarde transformar o Paraná, tanto que depois disso
toda aquela elite, toda aquela aristocracia, ela acabou saindo do litoral e vindo para a região de Curitiba, e hoje Curitiba é uma das principais cidades do Brasil, né? Uma das cidades mais ricas, é a sétima ou oitava cidade mais populosa do nosso país, e é um importante centro comercial e industrial aqui na América Latina como um todo, né? Agora você imagina como deveria ser a vida em Morretes, né? Uma década antes da construção dessa ferrovia. Foi uma obra muito grandiosa, que ela acabou empregando muitas pessoas, muitos peões. E esse momento, né, começo da década de 1880, um pouco antes, né, 1870 e pouco, foi uma época em que na Europa a Itália e a Alemanha viviam em guerra, né, porque eram países, ainda nem existia a Itália e a Alemanha, eram divididos em vários países, né? E houve as guerras de unificação desses países, tá certo? Então, muitos imigrantes, essa guerra, né, produziu muita miséria e produziu muitos imigrantes, e esses imigrantes vieram para o Brasil, chegando primeiramente no Rio de Janeiro e se distribuindo ao longo do país em busca de oportunidades, e um dos locais era aqui, né? Então, assim, dá para imaginar como que poderia ser esse momento na cidade de Morretes, né? Com uma efervescência cultural. A gente também não pode esquecer que quando a gente fala de 1870 e pouco, a gente está falando num momento da história da humanidade que era bem diferente de hoje. Então, a gente pega, por exemplo, noção assim, estou falando da vida privada das pessoas, né? Se você tenta imaginar o que uma pessoa fazia nessa época, ela só trabalhava. A gente estava passando por um momento que a própria Europa estava em grandes transformações. E isso aconteceu por causa da própria Revolução Industrial. Então as pessoas saindo do campo, indo morar nas cidades, as cidades inchando, e existindo também uma nova configuração da sociedade. Então a Revolução Industrial que aconteceu primeiro na Inglaterra, né, no século XVIII, ela produziu uma revolução social. Então a Inglaterra, por ser o primeiro país a receber indústrias e se urbanizar, ela foi o primeiro país a ter, por exemplo, classe média. E a classe média ela tinha dinheiro e tempo livre. E daí surgiu valores que até então não existiam. As pessoas buscavam lazer, as pessoas buscavam realização pessoal. E aí, então, nesse contexto, surgiram a noção de esportes. E um dos esportes que os ingleses inventaram, além do futebol, cricket, rugby, né, vários esportes são ingleses porque foi a Inglaterra o primeiro país a ter classe média. Outro esporte que os ingleses inventaram foi o montanhismo. Então os ingleses saíam da ilha, né? Olha que coisa engraçada, a Inglaterra é uma ilha, a montanha mais alta não chega a 1000 metros de altitude, e foram eles que inventaram o montanhismo. E eles saíam lá da ilha e iam para os Alpes para praticar montanhismo, e isso revolucionou o meio esportivo, tá certo? E aí então o montanhismo foi se tornando muito, muito popular. Quando em 1865 o inglês Edward Whymper e a sua equipe chegaram no cume do Matterhorn, o Monte Cervino, né? Essa conquista, tá? Essa escalada, ela acabou tendo um apelo muito grande. E foi uma escalada que ela acabou de maneira trágica, porque na descida, dos 7 escaladores que estavam presentes na cordada, 4 acabaram falecendo. Então, essa história da conquista do Matterhorn, ela acabou repercutindo bastante nas revistas, no meio europeu. Então, evidentemente, como as coisas acabavam circulando muito lentamente, e aí depois, 10 anos depois, você tem o começo da construção da ferrovia aqui no Paraná, e essa ferrovia ela atravessa uma cadeia de montanhas, e ela passa do lado de uma montanha extremamente escarpada, com muita rocha à mostra, que é o Pico do Marumbi, que é a Serra do Marumbi, né? Então você já tem ali todos os elementos para você ter o início de uma verdadeira cultura de subir montanhas. A primeira escalada do Marumbi, ela aconteceu no ano de 1879, e ela partiu
de uma rivalidade entre duas equipes de pessoas que se tornaram montanhistas, né? Uma delas, que foi a equipe vencedora, ela era liderada por um montanhista que se tornou montanhista, um boticário da cidade de Morretes, chamado José Olímpio de Miranda. E é por conta do nome Olímpio e também por causa do Monte Olimpo que a gente tem na Grécia, que o ponto que acreditava ser o mais alto da Serra do Marumbi naquele momento recebeu o nome de Pico do Olimpo, né? Que a gente sobe hoje o Marumbi e a gente lá encontra o Olimpo. E essa história, né, é o começo de uma verdadeira tradição. E quando a gente fala de uma cultura de subir montanhas, a gente tem que levar em consideração uma tradição em subir montanhas, não apenas um evento isolado. Então a gente vê que no Rio de Janeiro houve muitos eventos, né, de pessoas subindo montanhas. Mas no Paraná, a partir de 1879, começou uma verdadeira cultura de subir montanha. Mas e aí? Aonde? Qual o estado que tem que receber a paternidade do montanhismo? Galera, essa história ela vai muito longe. Eu que gosto de estudar a história do montanhismo e gosto de colocar essas ascensões no meio de um contexto histórico, eu vejo que tem muita coisa ainda que a gente tem que pesquisar e refletir sobre a própria história do montanhismo brasileiro. A gente não pode ignorar a primeira ascensão do Pico da Bandeira, né, lá na Serra do Caparaó, entre Minas Gerais e o Espírito Santo, que ela foi em 1859, portanto, né, 20 anos antes da primeira ascensão do Marumbi. E essa ascensão, ela tem influência direta do nosso imperador Pedro II, que foi um mandante brasileiro, uma pessoa que tinha uma grande cultura, né, da família Habsburgo, etc., que queria transformar o Brasil numa nova Europa, certo? E aí então ele queria incentivar todos os valores, incentivar tudo aquilo que se fazia na Europa aqui no Brasil. Naquele momento, né, a gente está falando de 3 anos depois da expedição do Macena lá no Pico das Agulhas Negras. E ainda não se sabia qual que era a montanha mais alta do nosso país. Acreditava-se que a montanha mais alta do Brasil era o Pico das Agulhas Negras. Então, o imperador ele acabou incentivando essa expedição para o Pico da Bandeira, que na época era a Serra do Caparaó somente. E o Pico da Bandeira recebeu esse nome porque, em homenagem ao imperador, essa primeira expedição colocou uma bandeira do Império no cume. Daí que virou Pico da Bandeira. Então, gente, não dá para a gente colocar paternidade em um estado e no outro, e aí então dizer que aqui ou ali começou o montanhismo. Acho que é uma coisa muito precipitada. Mas e a rivalidade, Pedro? Não era esse o objetivo desse vídeo? Bom, a rivalidade ela já começa daí, né? Com paranaenses e fluminenses querendo trazer para si a paternidade do montanhismo brasileiro. O que, na verdade, não é uma coisa de grande relevância se a gente for observar os fatos, né? Agora, observando os fatos, a gente vê que é verdade que tanto aqui quanto no Rio, quando a gente começa a se situar na história, por volta da década de 1930, a gente tem uma efervescência de movimentos em prol do montanhismo acontecendo tanto em Curitiba quanto no Rio de Janeiro. E uma coisa muito curiosa é que tanto aqui no Paraná quanto no Rio, os protagonistas eram quase sempre montanhistas de origem alemã ou, se não, até mesmo alemães mesmo. Conversando com Antônio Paulo Faria, que é um grande nome do nosso montanhismo na atualidade, que escreveu um livro sobre a história do montanhismo. Aliás, vou deixar esse livro aqui na bio, porque vale a pena ler, né? O livro da história do montanhismo brasileiro. Ele conta que o escalador Willy Brachmann, que era alemão, ele chegou a escrever um livro sobre a história do montanhismo brasileiro em alemão lá na Alemanha. Então esse personagem, né, que ele conquistou várias vias de escalada lá no Rio de Janeiro, conquistou várias montanhas, esteve envolvido em várias escaladas
esteve envolvido em várias conquistas lá no estado do Rio de Janeiro, né, uma pessoa muito importante na década de 30. Ele voltou para a Alemanha mais tarde e lá ele acabou escrevendo esse livro que nunca foi traduzido em português e ele ainda é desconhecido aqui no nosso país e com certeza é um material muito farto para pessoas que querem se debruçar e reescrever um pouco, contar um pouco histórias de montanha, né, que ficaram esquecidas no passado. Agora, falando de fato também, quando a gente compara Rio de Janeiro e Paraná, os fluminenses eles levam vantagem em relação a montanhas, né, em relação a relevo. Isso, de certa forma, é um ponto a favor deles, porque os caras nem precisam sair da cidade do Rio de Janeiro para subir montanhas. Lá você tem muita, mas muita montanha dentro da cidade, é um dos maiores centros urbanos de escalada do mundo. Se eles saem um pouquinho, vai, por exemplo, para a cidade de Petrópolis, também já tem uma infinidade de coisas para fazer. Se vão ali para Nova Friburgo, tem toda a Serra Fluminense, realmente você tem montanha para escalar uma vida inteira. Então isso é uma coisa favorável para eles, mas também é ruim por outro lado, porque tendo tanta montanha no quintal de casa, né, o pessoal do estado do Rio de Janeiro acaba viajando pouco. E os paranaenses, por outro lado, a gente tem nossa Serra do Mar, tem nossas montanhas, tem nossas belezas, mas não tem a mesma quantidade que tem ali no estado do Rio de Janeiro. E o montanhês paranaense, por outro lado, ele é conhecido e reconhecido por ser montanhistas que viajam o mundo. Então você vê muita gente daqui de Curitiba que está o tempo todo viajando, até porque o clima de Curitiba é muito ruim, chove muito, faz muito frio, então a galera acaba tendo uma diáspora pelo mundo e aí então eles acabam acumulando muitas e muitas histórias no próprio montanhismo, sendo personagens do nosso montanhismo. Agora, galera, rivalidade entre Paraná e Rio de Janeiro. Isso, na verdade, são coisas da nossa história do montanhismo que a galera já está até esquecendo. Então, longe de querer remontar essa rivalidade, eu acho que somos mais fortes estando juntos. Então, pessoal, deixa um pouquinho, contando um pouco da nossa história, né? História do próprio montanhismo do nosso país, né? Se você gostou desse vídeo, né? Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de seguir o nosso canal, não esqueça de comprar aqui, a gente tem na loja disponível, né, o livro A Escalada Brasileira, do Antônio Paulo Faria, né, um livro de história do montanhismo, porque é muito bacana você conhecer um pouco mais das nossas origens, né, e aí não ficar repetindo alguns jargões e algumas coisas que são preconceitos do passado, mas sim conhecer o nosso passado, porque um povo que conhece sua história, né, preserva a sua cultura. E a nossa cultura, a cultura do montanhismo, ela tem muito valor. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.